Boa noite, shalom, shalom para todo mundo. Olha, daqui a pouquinho tem festa, hein? Daqui a pouquinho nós vamos para o 100º podcast. Está chegando, ainda não chegou. O dia que chegar, vocês já vão ver. Vai ter bolo aqui. Eu não como bolo, mas vai ter bolo. Eles dois comem bolo. Então, shalom para vocês. Mais um podcast com a nossa mesa. Boa noite, Apóstolo Jonas. Boa noite a você e para todos que nos ouvem, que nos assistem. Uma verdadeira noite abençoada para todos vocês. Pastor Vinícius. Muito boa noite a todos. Não esqueçam aí, já vão chegando, vão curtindo a programação. Pessoal ainda com aquela mania de deixar para o final, aí esquece, né? Toca o telefone, vai parar para comer um negocinho, beber uma água, esquece. Então, gente, ajuda a gente. Curte aí a programação do nosso canal. Clica no joinha, já estão brincando comigo, é o homem do joinha, mas é like, do jeito que você quiser. Dá uma clicadinha lá, se inscreva no canal, aciona o sininho. É importante você acionar o sininho, muita gente esquece, porque você é avisada, chega lá no teu celular, sempre aquela mensagenzinha automática te informando quando alguma coisa entrar no ar. Então, seja a oração da manhã, seja os textos no final do dia, seja o podcast, seja uma live, qualquer coisa que no canal Pastora Naira Pedrini com Y, para você também não errar na hora de escrever. Qualquer coisa que entra no ar, você é notificado e facilita o teu acesso. Então, ajuda a gente. Aciona aí o sininho, se inscreve, clica no like ou no joinha, como você preferir, e se torne membro. Aqueles que querem mergulhar mais fundo, hoje é um assunto bastante polêmica teológica, né? A pastora, a gente vai tentar desenvolver um pouquinho aqui, sem a pretensão de exaurir o tema, porque é bem extenso, tem bastante coisa, mas você se tornando membro, você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos, a materiais produzidos aí com muito carinho pela pastora, a livros, enfim, tudo que é lançado em primeira mão, o membro recebe. Você tem aí 3 opções nesse momento, isso está sempre mudando para poder sempre trazer coisa nova para você, e aí você vai poder degustar aí um material maravilhoso. Então, se inscreva, mas nesse caso, torne-se membro. O membro tem acesso a coisas diferenciadas. E não esquecendo que um curso aí sim é uma aula, né? Exatamente. Podcast, não, a respeito da gente mergulhar na palavra, não é, a pretensão aqui não é uma aula, a pretensão é a mesa aqui conversar, levar você a pensar, a aguçar a tua curiosidade. E então, não confunda, podcast não é aula. Inclusive aqui é um debate, os 3 falam, é uma entrevista. Então, não vamos... O que o Vinícius acabou de falar é a diferença. Curso é aula. Aí aula é aula. Bom, o tema é forte, né? E por quê? Porque, geralmente, as pessoas têm mais tendência a entender, saber da história depois da queda de Satanás, de Lúcifer, de Satanás. E aí você sabe tudo que ele fez e o que ele faz. Você conhece a atuação e você sabe até a queda dele, como é que foi, que não foi sozinho. Mas aqui, se você reparar, o título é O que aconteceu antes da queda, como era antes da queda. Então, nós não vamos falar, claro que sempre você chega na queda, mas a gente não vai falar pós-queda, só até a queda, tá bom? Antes até a queda. Então, quando a gente fala, nós temos que entender uma afirmação, a gente tem que pensar sempre de acordo com a palavra. Deus diz que Ele é um Deus de eternidade a eternidade. E nós temos uma mente tão limitada que nós queremos limitar Deus num tempo cronos. E não é assim. A contagem do tempo, meses, dias, anos, horas, começou na criação, quando Deus falou que os luminares seriam colocados para indicar estações, dias, horas, meses. Mas não era assim. Antes tinha a eternidade. E o que aconteceu na eternidade é o que a gente vai conversar agora. Na eternidade não tinha terra,
na eternidade só tinha o céu. E no céu, em algum momento na eternidade, é aí que vocês têm que entender. Deus é de eternidade a eternidade. Em algum momento da eternidade, quando? Não, sabendo a eternidade não dá para saber quando. Em algum momento ele decidiu, assim como ele decidiu criar a terra, assim como ele decidiu criar o homem e a mulher, ele decidiu criar um exército de anjos, que, aliás, é multidão. Quando a gente... vocês pensam que é pouco anjo? Quando a gente lê ali em Apocalipse 5, né, é milhares de anjos. Então, uma multidão de anjos ele criou com hierarquias. E, então, em algum momento da eternidade, Deus criou os anjos. E agora a gente vai falar dele. Alguém quer começar a falar ou perguntar? Eu gostaria de começar falando o questionamento que eu trazia comigo a vida toda, né, da minha existência, a respeito dessa queda de Lúcifer, né? Por quê? Porque eu questionava? Questionava o fato do céu ser perfeito, não havia nada que pudesse impedir as pessoas de andarem na luz, e justamente um querubim, né, um querubim preciosíssimo para Deus, resolveu desobedecer. Mas aqui no Éden também, quando Deus plantou o Éden, era perfeito o ambiente, e Adão e Eva também caíram, desobedeceram. Então eu gostaria de começar dizendo para você o seguinte: você não precisa estar num ambiente ruim para desobedecer. Basta você. O que a gente pode aprender com essa lição é de que o fato de você estar na igreja, você não pode relaxar. Mesmo estando na igreja, você pode ter grandes quedas. Aí é a lição do dia, né? Não, e é interessante, o que o pastor Jonas colocou é interessante, envolve uma série de discussões acerca de anjos também, né? A senhora falou, existem muitos anjos, vamos começar a falar de anjos. Então, o ponto de partida são os anjos. Os anjos. Sem a gente querer entrar em discussão em relação à hierarquia de anjo para isso, para aquilo. Porque a gente tem um podcast sobre hierarquia de anjos. Exatamente, sobre isso. Nós já fizemos, é só procurar aí no canal. Mas, de cara, algo que chama a atenção mesmo diante da presença daquele que é perfeito, daquele que não erra, do lugar onde não há mentira, não há engano, etc., que é o céu, é a visão que a gente tem, alguém, uma criatura criada por Deus, se insurge contra ele. Em determinado momento ele vem e se insurge contra o Criador. E quer ser maior do que ele, quer ser da estatura dele, né? Inveja ele. Então isso leva a gente a crer que, como a senhora colocou, mesmo num ambiente de santidade, e muito mais do que a gente pode imaginar, porque dentro de uma igreja está longe de ter um ambiente de total santidade, né? A gente, como pastor, falha. Aquele que serve ao templo como um servidor do reino falha, né? Os irmãos que estão ali falham, mas no céu a imagem que a gente tem não tem erro, não tem falha, porque onde está a presença do Senhor, a santidade é muito grande. E aí a gente vê alguém que se insurge e leva a gente a pensar acerca do livre-arbítrio. A senhora já falou sobre isso também, mas acho que é importante nesse momento falar sobre isso, porque como pode um anjo que tem acesso direto a Deus, e ainda assim ele tem dentro da sua cognição a intenção de se tornar superior a ele, de se tornar igual a ele ou superior a ele, como queiram, né? Como é que funciona essa questão desse livre-arbítrio do anjo, né? Nesse momento, lá, o que a gente pode extrair da palavra, sempre colocando a pastora... Gente, eu estou fazendo essas perguntas provocativas pelo seguinte: eu sou apaixonado por judaísmo. E no judaísmo, se você parar para ver acerca disso, eu posso afirmar para você, geralmente eles caem para Cabalá. Por quê? Eles não esgotam dentro da palavra, eles criam até por não reconhecerem o Messias, etc., não terem textos de Apocalipse, não terem textos dos Evangelhos, etc., ou não considerarem esses textos, eles acabam apelando, né, para aquilo que é místico. E dentro do misticismo, envolvendo essa relação entre homem, Deus e Satanás, ou Lúcifer, como a gente quiser, tem umas doideiras. Então, estou provocando a pastora para a gente ir seguindo aqui, porque se você for clicar aí no teu YouTube para procurar discussões de rabinos, você vai ficar doido. Cuidado, foge disso.
tudo que foge da palavra foge. Amém. Tá? Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Ele disse que ele é a palavra, então ponto final. Não procure pensamentos, não procure doutrinas, porque nós temos essa sede. Foi Deus que nos colocou essa sede pelo sobrenatural. Mas se você não canalizar nele, você vai fazer o que aconteceu com todos que pecaram. A gente tem que seguir o raciocínio da palavra para responder essa sua pergunta. O Jonas falou algo interessante. O céu era perfeito, o Éden era perfeito, e eu vou pôr uma terceira situação para vocês dois. E o milênio? Milênio perfeito, Jesus reinando. Quer um reino sem defeito? É o reino de Jesus no milênio. Ele vai estar em Jerusalém no terceiro templo, está escrito na palavra. E ele vai reinar por 1000 anos. Mesmo assim, pessoas vão ouvir Satanás. Está escrito isso. Satanás será solto no final dos 1000 anos para isso. Então, Apocalipse 20. Está escrito isso. Como que pessoas, depois de toda a experiência da grande tribulação, com Jesus reinando, quer algo mais perfeito do que Jesus reinando? E elas vão ouvir Satanás e vão se rebelar contra Jesus. Então, você vê que o pecado, ele está dentro, não é... Você pode estar num ambiente perfeito, mas se você não cuidar da tua mente, dos teus, da tua ponte com esse mundo, que são os 5 sentidos, Jesus avisou, cuidado com os olhos, é com os olhos que você peca, né? Se você olhar, já deitou com a mulher, ou com um homem, só de olhar, só de cobiçar. Então, cuidado com os olhos, cuidado com os ouvidos, com aquilo que você ouve, está escrito em Jó. Cuidado com a língua, Jesus falou, cuidado com o coração, o que contamina é o que está dentro, não é o que está fora. Então, nós fomos avisados que não adianta estar num ambiente perfeito. E Judas? Agora eu estou colocando, o Jonas colocou céu e Gênesis. Sim. Ali, Adão. Eu estou colocando milênio e andar com Jesus 3 anos e Judas pecou. Então, pronto. Então, cuidado com a tua vida. Respondendo agora a pergunta, eu preciso responder com a palavra. Então, vamos para Apocalipse capítulo 12, onde Deus fala deste momento. O momento da queda, para depois a gente ver como era antes da queda. Então, eu vou começar da queda para trás. Tá? Porque eu quero que Deus fale os nomes que ele se refere. Antes, ele se referia como a estrela da manhã, o querubim ungido. Era essa nomenclatura que ele fazia em relação a Lúcifer. Também esse Lúcifer, eu tenho certeza que você vai perguntar aonde está Lúcifer na Bíblia, onde está essa palavra. Daqui a pouquinho a gente responde. Mas Apocalipse capítulo 12 está escrito no versículo 4. Olha o que está escrito. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então, entendendo que estrela, sempre que se refere à estrela do céu, são os anjos. Então, eu vou pôr aqui como você precisa ler. A cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Mas ele, agora você vai pular e você vai ver como que o Senhor chama, deixa eu ver aqui onde que ele fala. Ele faz uma listagem do nome de Satanás aqui. Versículo 9. E foi expulso, agora é a expulsão dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Isso tudo é a nomenclatura que Deus dá para Satanás, a partir do momento que ele deixou de ser querubim. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Assim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bom, então aqui a gente tem a queda. Agora a gente vai... Mas o assunto não é... Tudo bem que a gente entra no assunto queda, que é a pergunta de vocês. Como? É o interior. É aquilo que você faz com aquilo que Deus te dá. De repente você começa, entra o orgulho, entra a ganância, entra o ciúme, entra a inveja, em cima de algo que nem é teu. Foi Deus que deu toda a glória para ele, e Deus deu a glória para Salomão, Deus deu conhecimento para Judas,
Deus deu muita coisa para Adão. Então, para todas essas pessoas que a gente viu que pecou num lugar perfeito, Deus deu descanso por 1000 anos. Vai dar, né? No milênio. Então, é o que você faz com aquilo que você recebe. Você recebe muito. É a mesma coisa que um de vocês dois me dá algo e eu só tenho aquele algo, um carro, mas vocês não passaram para o meu nome. E eu começo a achar, poxa, que esse carro é meu, é meu. Vocês não me deram. Vocês disseram, você usa por um tempo. E aí eu começo a me achar, porque eu estou dirigindo aquele carro maravilhoso. E aí eu começo a me achar por causa daquele carro. E eu esqueço que foi você que me deu o carro. Então, é a ingratidão. Aí começa com a ingratidão. Depois eu começo a acreditar que eu sou porque eu sou, não porque você me deu. Então, eu posso viver sem você. É essa desconexão. Porque tudo isso traz independência. Mas a gente precisa ir para esse lugar perfeito. O que Deus deu para ele? Vamos voltar a essa pergunta, né? Por que ele era tão especial? O que Deus deu para ele? E inveja de quem que ele tinha? Essas são algumas perguntas que eu lanço aqui. Ele tinha inveja de Deus ou ele tinha inveja de Jesus? Eu sempre gosto de brincar isso que a senhora falou, né, que é assim, a gente vê que Satanás, ele até hoje, né, pelo que a gente vê, até Apocalipse, né, essa questão atemporal, a gente percebe que ele é apaixonado por Deus. Mas ele morre de inveja de Cristo. De Cristo porque ele é herdeiro, exatamente, filho. Exatamente. Né? E ele queria isso, ele não bastava ele ser o preferido de Deus, como a gente vai ler em Isaías 14 e Ezequiel 28. Não bastava ele ser... Está claro que Deus tinha um amor muito especial entre... Gente, quando você lê a Bíblia, você vê que Deus tem amor muito especial por 3. Miguel, Gabriel e Lúcifer. Ele tinha por Lúcifer. Então, o que Miguel e Gabriel fizeram com esse amor, até hoje eles estão bem na fita, eles valorizam, eles amam a Deus, eles são humildes. Pelo que a gente vê na Bíblia, eles obedecem a Deus em tudo. Então, o que eles fizeram com o que eles receberam, até hoje eles estão do lado de Deus. O que Satanás fez com o que ele recebeu, fez com que ele estivesse hoje condenado, em trevas e condenado, e já sabendo qual é o fim dele. Agora, você sabe uma coisa que me chama a atenção? É sobre o livre-arbítrio. Ele já existia no céu. Essa é a conclusão. Essa é incrível, né? Ele já existia no céu. E a despeito de anjo não ser filho, ser criatura apenas, né? E não ter, assim, eles não podem agir por si só. Eles precisam agir debaixo da determinação e ordem de Deus. Mesmo assim, eles tinham livre-arbítrio, né? Tanto prova isso Lúcifer, com a sua queda, como comprova também o 1/3 de anjos que caíram com ele, que aderiram a ele. Sim. Então, o livre-arbítrio é uma coisa forte, hein? É muito forte, que muitos podem questionar, mas não tem como. E a gente vê essa operação dos anjos, e tem até o episódio lá de Zacarias, né? De ficar mudo, né? É a mesma situação. Você vai rir, vai duvidar, então, até o nascimento, dá aquela condenação, né? Eu vou antecipar uma pergunta. Vai. Eu tenho certeza que nos comentários vai ter a pergunta. Então, se tem livre-arbítrio no céu, se já teve rebelião no céu, então pode ter outra rebelião? Eu já sei, é que professor sabe as perguntas que sempre fazem. Então, sempre me faz essa pergunta. Então, pode ter outra rebelião? Não, porque Deus, na sua onisciência, ele fez aquela peneira santa e ele, na sua onisciência, sabia todos aqueles que tinham algo no coração. E a expulsão de Satanás foi tipo a lição do século, a lição da eternidade, nem do século. É a lição da eternidade. Então, todos os anjos viram o que acontece com quem anda na contramão, e Deus, na sua soberania, sabia aqueles que tinham o coração contaminado, e ali foi tudo de uma vez para sempre. Então, não vai. Por que eu afirmo com tanta certeza? Porque eu li a última página da Bíblia. Você já leu? Exatamente. Eu li Apocalipse. Você já leu? Se você não leu, vai lá, faz o curso de Apocalipse. Então, eu li a última página da Bíblia e eu sei tudo o que vai acontecer. Então, eu afirmo com certeza que nunca mais haverá uma rebelião no céu, porque assim está escrito, tá? Porque já foi feito o que tinha que ser feito, né? O que eu falei. Assim como no céu Deus criou e
fez passar pela peneira todos que ali estavam, assim também na Terra nós estamos sendo peneirados todos os dias, né? E quando a gente vê o que vem pela frente, é importante a gente falar um pouquinho do milênio, porque ali no milênio você vai se surpreender, mas terão dois tipos de seres. Terá o ser espiritual já com seu corpo glorificado, que somos a igreja, que será a igreja, e terá também o ser humano remanescente, aqueles que sobreviveram à grande tribulação, que vão estar vivendo ali, né, no corpo humano ainda. Mas qual será a diferença? A diferença é que Lúcifer será aprisionado durante o milênio. A palavra nos explica sobre isso. E só será solto no final para que esse humano, esse remanescente humano, possa passar, então, pela prova para que ele possa herdar ou não a vida eterna com Deus. Tem muita coisa linda. Só para, já também antecipando as perguntas, lembrando, sempre tem gente nova entrando, então lembrando, a mesa aqui é pré-tribulacionista, o que o Jonas está falando é a visão pré-tribulacionista, nós cremos em arrebatamento, cremos na grande tribulação, a igreja sendo retirada antes da tribulação, e cremos no milênio após a tribulação, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Mas voltando para Satanás, eu quero ler um texto, Ezequiel 28, porque alunos meus, sempre eu digo, teve o Éden de Adão, aqui na Terra. Tudo que a gente tem aqui na Terra é uma réplica do que teve ou tem no céu. Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés é uma réplica do tabernáculo que existe no céu. Deus deixa isso muito claro, não vou entrar aqui, porque isso é assunto para outro podcast. Mas... Aliás, quem quiser conhecer um tabernáculo, pode ir conosco a Israel em março, que a gente vai estar lá explicando a você em detalhe, com riqueza de detalhes, a construção do tabernáculo, né, de Moisés, ali no deserto. Então, Ezequiel capítulo 28, vamos agora, porque o podcast é como era Lúcifer antes da queda. Então, vamos ver algumas coisas, como que era. Então, eu estava falando do Éden, né? Tem o Éden de Adão e Eva, e o Éden natural, e o Éden, eu costumo chamar Ezequiel 28 do Éden mineral, porque aqui você vai ver que é um Éden e que Deus faz com Lúcifer o que ele fazia com Adão na terra. Anda com ele nesse Éden. Vamos ver aonde que está esse Éden? Olha o que está escrito. Isso, versículo 12. Mas é que a sua tradução eu prefiro a tradicional para esse Éden. Mas do jeito que está falando aqui, é lindo. Então vai. Olha, vai que depois eu vejo. Lê na outra tradução. Não, pode ler, depois eu leio. Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga de 12 a 15, tá? Diga a ele, assim diz o soberano, o Senhor. Olha que coisa linda, como ele diz. Você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza radiante. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas, rubis, topázios, diamantes, berilo, ônix, né? Jaspe, safiras, carbúnculos e esmeraldas. Essas pedras eram presas às roupas dentro de pedaços de ouro puro. Tudo isso foi preparado para você no dia em que foi criado. E versículo 14. Tu eras querubim da guarda. Ungido. Não, e diz aqui no 14. Olha a tradução como é que mudou. O 15. Eu mesmo escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao Monte Santo de Deus e andava no brilho das pedras. Aí, eu acho que a minha tradução ganha, é de vocês. Hein? E o 15, segue o 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Quero ressaltar algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Você viu? Olha no versículo 14. Olha o que eu falei. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição. Que era o céu, né? Que era o Éden. E aí? Então, olha o 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci, permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então, é aqui que eu quero dizer. Você viu aquelas pedras que estavam na roupa dele?
Quando a gente olha para a roupa do sumo sacerdote, ela era muito diferenciada da roupa dos sacerdotes. O sacerdote tinha uma roupa comum, branca, isso quando eu estou falando em relação ao povo no deserto. E também depois, no primeiro e no segundo templo, a mesma coisa. A roupa do sacerdote, a roupa do levita era toda branca. Agora, a roupa do sumo sacerdote, que era uma única pessoa, o sumo sacerdote tinha um peitoral, e tinha a estola, e tinha a sobrepeliz. Era muita coisa nobre, diferenciada, bonita. A orla da veste com romãs e sinos. Só ele que tinha. Toda essa diferenciação. Porque quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus. Então, Jesus é a glória, Jesus é tudo. Mas você vê que Deus amava tanto Satanás, antes de se tornar Satanás, ele amava tanto Lúcifer, que ele chamou de estrela da manhã, que ele deu uma veste especial. Aqui está falando, as suas vestes tinham pedras preciosas. Quando a gente fala de pedra preciosa, a gente está falando de sabedoria. E Jó, capítulo 28, fala isso, né? Sobre buscar pedras que é a sabedoria. Então, aqui é uma linguagem para mostrar. Primeira coisa, ele andava... Então, é para falar dele antes da queda? Ele andava com Deus, todos os dias. Ele andava num local, lá no céu, que se chama Éden. Então, a gente chega a uma conclusão que o Éden aqui da Terra é uma réplica de um Éden que tem no céu. Este Éden, o céu é algo... Gente, um dia vamos fazer um podcast só para falar de céu? Porque o céu, a Bíblia fala de coisas... O céu tem rio de água, tem rio de fogo. Estou aguçando a curiosidade para você. Mansões. O céu tem moradias, o céu tem comida dos anjos. A gente brinca, tem rua, tem porta, tem portal. Tem ruas de ouro, né? Então, o céu é um lugar enorme e tem muita coisa. Agora, tem um local lá no céu chamado Éden. É um local de intimidade. É um local para andar e conversar. Então, gente, ele andava com Deus neste local, assim como Adão andava. Por isso que quando ele viu Adão, ele teve ciúme de Adão. Ei, quem andava com Deus era eu lá no céu. Não vai andar com ele, não, porque eu sei o que é andar com Deus. Lá no céu eu recebi muita sabedoria. Quando ele teve a queda, ele só ficou com aquilo que ele tinha recebido durante o tempo que ele andou com Deus. Por isso que ele pega você, por isso que ele pega a gente. E isso já responde a uma pergunta que muita gente faz acerca da queda. Tem sabedoria. Acerca da queda de Lúcifer. Que você percebe que foi realmente algo que aconteceu bem antes da queda de Adão. Sim, muito antes. Porque muita gente fica nessa dúvida, mas em que momento teria... Porque a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo uma sequência, né? E aí você está vendo primeiro Gênesis, quando fala da queda do homem, e aí nos livros proféticos você vai vendo algo que aconteceu há um tempo atrás, mas você não sabe quanto tempo atrás. Então isso que a senhora está contando é uma evidência clara de que a queda de Lúcifer, da convivência com Deus, acontece com certeza antes da queda de Adão como homem andando no Jardim do Éden. Eu fico imaginando. Porque tem gente que confunde, vê lá a história da serpente, vê o Senhor amaldiçoar a serpente, aí confunde momento. As coisas. Eu estou só vendo coisa que eu já li a respeito. Sim. Então, agora, imagina a raiva e o ciúme dele quando ele vê Deus criando a terra. Está tudo bem, está criando a terra, é algo diferente. Ele é criador, eu sei que ele é criador. Agora, criou um lugar mais especial na Terra, que é o Éden. Tá bom, tá, mas ele fez coisas lindas, maravilhosas aqui, estou só de olho no que ele criou. Agora, criou o homem, colocou no Éden. Isso aqui era um local meu lá no céu. Então, a partir daquele momento, ele quis roubar, porque ele sabia que o homem seria herdeiro, assim como Jesus, né? Co-herdeiro com Jesus. Sabe que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, também passou pela prova? Quando veio para a Terra, ele não podia errar, ele não podia falhar, ele não podia pecar, senão fez parte do estágio dele. Ele não voltaria. Assim. Gente, é muito mais coisa do que a gente imagina, né? Mas esse contexto todo da criação de Deus, outra coisa que me chama muita atenção, é quando ele cria a gente como filho, né? Fomos chamados filhos.
e tivemos que passar por aqui para poder, então, herdar os céus, para herdar a vida eterna com Ele. Tem muita coisa linda para a gente comentar aqui. O plano de Deus é perfeito. Meu Deus. Os caminhos de Deus Como são é que mais você vai altos dizer que os que não é, nossos né? caminhos. É perfeito. Só que a gente tem que escolher esse caminho. E há coisas interessantes. Agora, a gente fala acerca dessa, vamos dizer o termo popular, essa inveja de Lúcifer, de Satanás, acerca do homem. É um momento em que Deus tem contato, né? O soprar o fôlego de vida, né? Sim. Nas narinas do homem, o botar suas mãos para criar algo e sobre ele colocar algo pessoal que vem de dentro, né? Que é o seu fôlego, que é soprar o espírito. E as declarações de Deus falando domina. As promessas sobre o homem de entregar algo a ele para que ele domine, para que ele nomine animais, para que ele se alimente daquilo ali, para que ele frutifique, se multiplique, etc. Mas eu garanto para vocês que por 4.000 anos Lúcifer ou Satanás tinha certeza no seu coração de que o homem já era uma presa fácil para ele, que ele tinha um domínio sobre o homem. Ele não contava com a redenção, com o resgate, com o preço ele não pago. Contava, isso não. Com o meu plano Deus. perfeito, o plano plano perfeito, não. O plano perfeito, você falou. Agora, essa história de fazer nos filhos, né, de colocar algo pessoal, isso deve ter causado uma inveja. Sim, porque anjo é criatura. Anjo é criatura, exatamente. E agora essa filiação, essa adoção, exatamente. Para ele foi muito doloroso. Então, porque faz parte dele a inveja. Então, só para a gente terminar Ezequiel 28, ressaltar algumas coisas, ele fala no versículo 12 que ele era perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Então, para pensar aqui. Ele era bonito, ele era, aqui fala, sabedoria, perfeito, sabedoria e formoso. Uhum. Bom, ele perdeu a formosura, a sabedoria, ele perdeu a conexão. Por isso que nós somos avisados na palavra para a gente tomar cuidado com as suas artimanhas, com as suas ciladas, porque você não pode superestimar o teu inimigo. Ele está longe de ser alguém. Deus é Deus. Uhum. Ele nunca vai ser grande como Deus, nunca, absolutamente nunca. Então, você não pode superestimar, mas você não pode subestimar o teu inimigo. Porque ele tem sabedoria, ele recebeu. O que ele recebeu foi dado. E ele usa essa sabedoria para te pegar em armadilhas muito sutis. Porque a armadilha tem que ser sutil, gente. Uhum. Se a armadilha fosse assim, óbvia para o animal, tem que ser escondida. Tem que aparecer o queijo, não a ratoeira. Tem que aparecer alguma coisa que a catapulta do passarinho. Enfim, tem que ser algo muito sutil. E ele usa isso com você. Ele conhece a tua fraqueza, ele é observador. Então, ele conhece a tua fraqueza. Então, ele usa planos de muita sabedoria para a tua queda. Porque ele quer que você perca como ele perdeu. Ele quer que você caia como ele caiu. Ele quer que você fique na escuridão como ele está. E ele quer que você vá para o inferno como ele está. Como ele vai, né? Aí já é outro assunto. Quando eu falei vai, é porque ele vai para o lago de fogo, de enxofre, e ele quer levar muitos para essa condenação eterna. Hoje eu digo que ele deixa lá no inferno os anjos, os demônios menores, e ele fica nos segundos céus ali atuando. Isso é conversa para outro dia. Mas, conversa de hoje. Ele era perfeito, ele tinha sabedoria, ele andava com Deus, ele estava num Éden mineral e ele viu e conhece Jesus e conhece o que é o céu. Ele tem uma inveja, porque ele foi expulso. Ele não queria sair do céu, ele queria reinar no céu. O plano dele nunca foi sair do céu, gente. É isso que você tem que entender. Ele tem inveja porque você vai para o céu. E ele foi expulso. Expulso é porque ele não queria sair. Senão ele estaria lá, fazendo arruaça até hoje. Mas ele foi expulso de um lugar maravilhoso que ele gostava de estar e queria reinar naquele lugar. Então, está claro aqui de Ezequiel, como eu disse, o objetivo não é dar aula. Pegamos o essencial de Ezequiel 28, mas precisamos ir para Isaías 14. Você não gostaria de mostrar o restante desse percurso? Não, porque aí vai confundir com história. Vamos ficar só no
no que ele é mesmo. Não, porque até aqui no capítulo 28 mesmo fala a respeito do desfecho, né? Isso a gente pode voltar depois. Isso. A senhora está falando sobre o papel, vai falar, né, sobre o papel dele nessa história toda, né? Porque assim, pelo nome de Satanás, né, a gente pega que ele tem essa função, vamos dizer, para tudo que acontece de ruim, nada foge ao controle de Deus. Como eu vejo também essa situação da queda? Me parece que, já que Deus tem o controle de tudo, e a gente tem que ter isso em mente, né? Ainda tendo havido uma queda em razão do livre-arbítrio de Lúcifer, Deus permanece com tudo sob o controle. E como nós também temos o livre-arbítrio, como nós teríamos o livre-arbítrio se não tivesse um lado ruim? Deus mesmo disse, eu criei o bem e o mal. O bem e o mal. E as trevas. Então, assim, hoje ele tem uma função. A gente tem como provar o nosso amor por Deus. Porque vamos supor que o mundo fosse também todo perfeito. É lógico que se Lúcifer caiu, o homem poderia ter caído como caiu. Olha, fica muito fácil explicar isso. Como que assim Deus criou o bem e o mal? Deus quis mostrar que sempre você ia ter escolhas. Por exemplo, Deus criou Adão e Eva e era fácil para Adão não adulterar porque só tinha Eva. Mas o tempo passou e tem muitas mulheres e muitos homens na Terra. Como é que você prova o teu amor ao teu cônjuge? Exato. Você tendo aliança, como está escrito em Jó, aliança de olhos com o teu cônjuge. Você tem muitas opções, mas você permanece naquela que você escolheu, com fidelidade. Então é a mesma coisa o nosso amor por Deus. Você tem a opção de pecar, você tem a opção de não orar, você tem a opção de não ler a Bíblia. Você tem a opção de não jejuar. Você tem a opção de não ir à igreja. Mas quando eu escolho o inverso, eu estou dizendo, eu te amo. Exatamente. Eu tinha a opção de ficar em casa assistindo televisão, mas eu te amo. Eu tinha a opção de estar com os meus amigos agora no shopping, mas eu te amo e eu abro mão de tudo. Eu podia estar dormindo um pouco mais, mas eu provo o meu amor acordando um pouco mais cedo para orar ou dormindo um pouco mais tarde para orar. Eu podia estar vendo agora muita coisa no TikTok, mas eu estou abrindo mão agora porque eu quero ler a tua palavra. É essa a opção. Exato. Então, por isso que está escrito, eu criei o bem e o mal, porque senão eu não tenho opção. Eu só tenho Deus. Né? Então, eu não vou mostrar nunca a minha fidelidade a Deus, eu nunca vou mostrar o meu amor a Deus. E Ele queria que você fosse... Você não é escravo, você é livre. É esse o ponto. Porque um amor debaixo de uma única direção, ele é quase tal qual uma servidão. Eu não conheço outra coisa, eu não tenho outro cardápio. A palavra diz que esse mundo jaz no maligno e que há um príncipe nesse mundo. Mas você tem um rei. E o rei é o Todo-Poderoso. Então você pode escolher. Você quer caminhar debaixo daquilo que o príncipe desse mundo te oferece, ou você quer caminhar debaixo daquilo que o rei já disse para você e te dá o caminho, porque ele te deu esse manual. Quando a senhora começou dizendo, eu já li o último capítulo, imagina se nós não tivéssemos isso, cegos, totalmente cegos, nós não temos nada disso escrito. Como foram os patriarcas, por exemplo? Vamos lembrar de Abraão. Sai da tua vida boa, vamos traduzir, fazer igual a essa linguagem popular. Sai aí da tua vida boa, do teu conforto, da tua TV a cabo, que não tinha, evidentemente. Sai do teu sofá gostosinho, da tua casa prontinha, do papai que bota comida na tua mesa e vem para um lugar que eu vou te mostrar, mas que é ruim. E talvez você não vai atingir aquilo como não atinge. A plenitude daquilo que eu estou te falando, da multidão de povos, etc. Mas simplesmente me segue. Hoje a gente não tem esse seguir às cegas, porque a gente tem a palavra. Se você acredita que essa palavra é divinamente inspirada, não tem erro, e o que o último capítulo é verdadeiro, que ninguém vai defraudar ele, você tem o que seguir. Mas imagine essa turma. Então, quando tem esse antagonismo, né, o judaísmo chama do anjo do mal, do provocador, etc., é justamente isso. Ele vem para te provocar e te oferecer um caminho alternativo, um caminho mais curto, um caminho mais gostoso. Porque se for um buraco, um despenhadeiro, você não vai. Você vai ter medo. O teu próprio instinto vai te travar. Mas quando aquilo... algo que te seduza. Por isso que o Senhor fala de arrancar o seu olho, né? E nesse sentido, Tiago fala sobre a língua, até com certa violência em alguns momentos, mas é justamente porque ele vem com essa sedução, com essa coisa sutil,
com esse oferecimento de coisas desse mundo. E aí vem o papel dele, desse antagonismo, para que você possa provar ao Senhor que você não é escravo dele, apesar de Paulo falar dessa escravidão com outro sentido. Ele se fez escravo porque quis, porque ele entende que é o melhor caminho. Mas assim, o Senhor te dá as duas alternativas, os dois caminhos. Prova a ele o amor que você tem. Com certeza. Ezequiel 28 ainda, só o último versículo, para a gente poder ir para Isaías 14. Eu não sei como lê no versículo 15, por favor, na tua tradução. Você já foi para Isaías 14. 28:15. O da senhora é igual ao meu. Você quer o 15, né? Isso, só o 15. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Eu resumo tudo. Sim. Tá vendo? Então, o versículo 15 fala o porquê que ele pecou. Porque ele era perfeito, ele foi criado de forma perfeita. Resume tudo que a gente falou nessa frase. Mas o coração, Jesus vai e toca nesse assunto. A gente acha que Jesus está falando só da gente, mas ele está falando de tudo. Olha, o problema não é o que... Ele estava falando em relação ao judaísmo, que ficava cerimonialmente limpando as mãos, e cerimonialmente, uma religiosidade. Ele falou, peraí, o problema não está no exterior, está aqui, ó. Está no coração, tudo, né? A iniquidade, a maldade, o adultério, tudo sai de dentro do coração. Você acha que tem isso hoje na Igreja do Senhor? A sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de cuidados, e você pecou. Por isso perdeu sua honra, e eu o expulsarei do Monte Santo do Senhor. Eu o destruirei, querubim da guarda, no meio das pedras brilhantes. Falando de pessoas que receberam, não estou falando só de membros. Não, É isso que você, ungidos, o versículo né? que você acabou Senhor, de sim. ler, o problema são aqueles que Deus confia uma unção. Você se apaixona pela unção que está sobre a sua vida, porque a unção é o Espírito Santo em você. Eu estou falando de pregadores, eu estou falando de pastores, pessoas famosas que, de repente, se encantam com aquilo que Deus deu para eles, porque é encantador. A pessoa começa a entender a palavra, ela começa, de repente, a falar e a influenciar outras pessoas. Aí ela toma essa glória, sou eu. As pessoas gostam de mim, as pessoas gostam da forma que eu falo. Não, é Cristo em você. O dia que você achar que é você está no primeiro passo da tua queda. Você não percebe, porque a queda ela não é repentina. Ela vem que nem Sansão. O dia que você perceber, vai tentar fazer alguma coisa e já não consegue mais. Então, você tem graça, favor e unção sobre a tua vida. Se você fizer mau uso da graça, do favor e da unção, a conta chega. Um dia vai chegar. E ele te deixa por conta própria, né? Aí você vai descobrir quem é você. Exato. Você com Deus é tudo. Você sem Deus, você vai descobrir o que você é. Exatamente. Esse é o risco, né? De você se encher de algo que não é teu, entender que é teu, tomar posse daquilo que não é teu e começar a se perder. É o que parece que aconteceu com Satanás, né? Com Lúcifer, na presença de Deus. Se você olhar, pai e filho, Davi e Salomão, Davi sempre soube que a unção era o Espírito de Deus nele, tanto que ele falou, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que ele tocava bem, ele cantava bem, ele sabia que ele vencia as guerras. Tudo que era bom nele era Deus nele. E aconselhou Salomão a fazer o mesmo. Mas não fez. Mas não fez. Aí Salomão se encantou com o quê? Salomão se encantou com a riqueza, se encantou com a sabedoria, se encantou... O capítulo 1 de Eclesiastes mostra com tudo que ele se encantou. Então, você vê... E ele perdeu tudo. Exato. Então, você vê a diferença entre Davi e Salomão. Mas vamos para Isaías 14. Isaías 14. Deixei até aqui prontinho e não está. De 12 a 15 também. Eu deixei e não ficou. Ai, meu Deus. 14, de 12 a 15 também. Isso, pode ir lendo. Quer ler, pastor? 14 o quê? De 12 a 15. Vamos ver como é que está na tradução do Jonas. Na minha? A minha é igual a da pastora. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra.
E isso aconteceu porque você dizia no seu coração: eu vou subir bem alto nos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, ao norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Então, aqui, eu sei que vai vir muitas perguntas, e eu comecei o podcast falando sobre Lúcifer. Então, a palavra Lúcifer você não encontra na Bíblia. O que você encontra é a estrela da manhã. E aí, como no latim, eu até anotei aqui para falar para você, vem do latim lux, luz, e ferre, que é levar, portador. Então, é o portador da luz, a estrela da manhã. É daí que vem o nome, tá? Então, você não vai encontrar, porque muitas pessoas falam, onde é que tem Lúcifer na Bíblia? Não tem, é aqui em Isaías, quando Deus o chama de estrela da manhã. Você já reparou que ele também chama Jesus de estrela da manhã? Só para você ter noção do quanto o parâmetro, né? Ele queria muito ser Jesus, ele não estava mais satisfeito em ser a criatura mais amada. Entre os anjos fica muito claro que ele é um dos preferidos. Como eu disse, eu não tenho como provar para você, mas pelo número de vezes que Deus fala de Miguel e de Gabriel, eu acredito que Deus... Olha, se Jesus tinha Pedro, Tiago e João, parece que gente, eu não tenho como provar. Eu só estou falando, vamos pensar junto, né? Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Parece que no céu também tinha esse círculo íntimo. Tanto que quando lá na Epístola de Judas, foi Miguel que foi chamado para ali guerrear pelo corpo de Moisés. Então, parece que esse círculo íntimo, né, que era Lúcifer, Miguel e Gabriel. Mas não tenho prova, não é bíblico, não crie em cima disso uma doutrina. Eu estou falando que eu gosto de pensar. Então, é um pensamento meu que eu estou colocando para vocês. Por que Deus só cita o nome desses três na Bíblia? Parece que é o Pedro, Tiago e João de lá do céu. Então, aqui você tem... aqui fala muito da queda, você foi derrubado, você caiu do céu, como está no versículo 12, você foi lançado por terra. Tudo isso está em Apocalipse 12, que vocês leram comigo. Agora... No 13, fala do que a gente estava conversando aqui. O que ia no coração dele enquanto ele estava andando no Éden com Deus? No coração dele, subiu no seu coração o orgulho, a rebelião, a inveja. Tudo o que está escrito aqui, resumindo, é orgulho, cobiça, inveja, rebelião. É todos os pecados de Satanás que continuam sendo os mesmos. Esse pecado destrói a igreja, esse pecado destrói relacionamentos, né? Então, isso leva a gente a uma pergunta que é complicada, que é, no milênio, a gente falou sobre o reino perfeito do Senhor, conforme nós cremos, né, durante esses 1000 anos, haverá os salvos que já vão estar lá com o Senhor reinando. Alguns desses salvos podem passar o coração que passou com Satanás e se rebelar contra o Senhor Jesus? Acabou. Não, acabou. Eu digo acerca da possibilidade. A palavra não diz nada sobre isso. Mas é uma coisa estranha, né? Eu tô jogando aqui algo que veio na minha cabeça, porque é um momento também que vamos estar como esses anjos, junto no lugar perfeito, mas com o perfeito. A gente já passou aqui. Exatamente. A prova é aqui, Virinha. A prova é aqui na Terra, né? Aqueles que já estão lá, eles só terão um processo. Passou na prova, né? Processo, é receber o corpo glorificado antes de nós. Eu digo por conta do que vai acontecer no final. De Satanás ser solto. Mas aí é os que não foram, né? Os que vão se rebelar são os que sobraram da grande tribulação. E eles não passaram. Exatamente. É tipo que só sobraram da grande tribulação. Quem foi. Quem não foi, pode ir ainda, mas também pode continuar sendo enganado, optar por ser enganado. Como assim? Não entendi. Quem não foi ainda, quem está aqui na Terra, né? Não, ele está falando da grande tribulação. Isso, durante o período. Ou a igreja arrebatada e os que foram salvos durante a grande tribulação passaram pela prova, pelo teste.
Agora, tem pessoas que vão sobrar. Tipo assim, não se converteu durante a grande tribulação, mas não morreu também. E entra neste período do milênio, como está escrito em Apocalipse 20. Então, são estes que vão passar pelo teste quando Satanás for solto depois de 1000 anos. Por isso que a gente fala, até o minuto da prorrogação do jogo, ele ainda vai tentar atrapalhar aqueles que tinham toda a possibilidade do mundo, que viram o Senhor, de não estarem com ele. E ainda fazerem a escolha errada. E Satanás, estar com Satanás, aceitar a mentira de Satanás e serem lançados lá no lago de fogo de enxofre junto com ele para o sofrimento eterno. Eu digo, mesmo vendo o Senhor operando essa assim. Parte dura, né? Que é inacreditável. Mas se tem essa parte, é porque porque vai acontecer. Verdade. Agora, por que tanto ataque, né? Tem uma coisa que ele sabe, aquilo que nós já lemos na última página da Bíblia, então nós sabemos algo que Satanás sabe, que pouco tempo lhe resta, como está escrito em Apocalipse 12, por isso que ele atua com tanta intensidade para te levar a fazer o mesmo que ele fez, se afastar de Deus, perder a intimidade, perder essa caminhada. Você acha que é um privilégio? Vocês dois, você acha que é um privilégio? Foi só de Lúcifer e de Adão? Ou nós, através de Cristo, recebemos esse privilégio de andar com Deus todos os dias? E você acha que ele quer que você ande com Deus todos os dias? Claro que não. Então, ele faz o que ele fez com Adão. Já que eu fui expulso, já que o meu plano não deu certo, meu plano era ficar no lugar de Jesus, meu plano era reinar no céu. Não deu certo, então você é co-herdeiro. Assim como eu quis destruir o herdeiro, eu quero destruir o co-herdeiro. Você, hoje, através de Cristo, pode andar todos os dias. Quando você faz o teu devocional, você está andando no Éden com Deus. Ali você recebe. Você tem que entender que no teu devocional você recebe sabedoria, estratégia. Como disse o Salmo 119, diz, a tua palavra me faz mais sábio que o meu inimigo. Por quê? Porque você recebe estratégia. Então, você recebe glória, você recebe unção, você recebe a luz de Cristo, que é a glória, a vida de Deus sobre você. Os anjos estão com você. Você acha que ele quer esse ambiente na tua casa? Você acha que ele quer esse ambiente na tua vida? Não. Ele vai roubar o teu tempo de oração. Ele vai roubar a tua vida com Deus. Ele vai te fazer pecar de forma sutil. Ele vai roubando santidade pouco a pouco da tua mente. Você fica como que cauterizado. Então, o que não podia, isso pode. Isso pode um pouquinho. E aí você vai abrindo concessões e quando você vê, você já está na lama. A gente tem que lembrar uma coisa que é importante, essa história de eu vou lutar com a minha própria força contra Satanás, você está derrotado. Por isso que Jesus veio. Por isso que existe o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o Espírito Santo. Por isso que a gente tem a palavra para que você possa declarar. Porque você tem que lembrar, como o pastor Jonas começou falando, que ele já está aí há muito tempo te observando. Eu digo observando a humanidade. Mesmo. Os nossos padrões, a gente é altamente previsível. Os nossos padrões são repetitivos. Satanás sabe o que você vai fazer. Não porque ele entre na sua mente para entender, não. É que ele já sabe qual é a consequência natural daquilo que você faz depois de se decepcionar com alguém. Depois de ir à igreja ao longo de tanto tempo, você começa a olhar o defeito de tudo. E aí você abriu uma brecha e declarou alguma coisa, ele já sabe, ó, depois dessa palavra aí vai acontecer isso. Aí eu já sei como eu entro. Então, assim como ele te observa, não inventa a roda. A luta está aqui. Você tem que declarar a palavra do Senhor. O antídoto está aqui, o remédio está aqui. A fórmula do medicamento que você tem que tomar está aqui. Não inventa nenhum caminho maluco. O sangue de Jesus está aí para que você se blinde e se esconda atrás desse sangue. Se você se colocar de peito aberto contra Satanás, você vai tomar a surra. É que nem a gente brincou, né, de ficar discutindo em um momento de libertação, você ficar discutindo com o demônio. Irmão, não é discutir com o demônio. Quando você viu Jesus batendo papo com o demônio, entrevistando, trocando ideia com o demônio, não, era 2, 3 palavras e acabou.
você tem o poder do nome de Jesus, você tem o poder do sangue de Jesus. Você agindo de maneira diferente, inclusive, você está diminuindo o sacrifício que o Senhor fez por você. Ele te disse o que você tem que fazer. Então, falando sobre o inimigo, sobre o adversário, sobre Satanás, etc., essa é a forma de você combater. Não é inventando estripulia, nem querendo ser como Satanás foi aqui. Não, eu tenho um caminho que eu acho que vai ser melhor. Não vai ser melhor. E assim, não esqueça que ele andava no Éden com Deus e recebeu sabedoria suficiente para te analisar de uma forma bem estratégica. Por exemplo, se você fazer uma analogia, se você colocar aqui um monte de chocolate na minha frente, você não vai me seduzir nunca, porque eu não gosto de chocolate. Agora, se você colocar café, você vai me colocar numa tentação. Então, ele só vai colocar na tua frente aquilo que é a tua fraqueza. Cuidado. Exatamente. E a minha fraqueza não é a tua fraqueza. Cada um tem a sua própria fraqueza. Então, cada um que olhe para a sua própria fraqueza e se afaste daquilo que te faz pecar. Amém. Hoje você conheceu um pouquinho da história, né, de Satanás antes da sua queda. Espero que você fique bastante atento com relação à sua vida. Lembre-se que a salvação é individual. Lembre-se que Deus está desejoso de receber o seu amor, a receber o primeiro lugar na sua vida. Não abra mão de fazer isso, porque isso agrada a Deus. Se eu fosse você, agradaria bastante o Senhor, porque o tempo do fim é chegado. Estamos na contagem super, hiper regressiva. Em breve Jesus estará vindo buscar a sua igreja e a grande tribulação entrará em vigor. Amém? Deus te abençoe, seja feliz e nos acompanhe sempre. E não esqueça aí de curtir, né, a programação, você que ficou com a gente até o final, que gostou. Como dissemos aqui, ninguém pretende exaurir o assunto é longo, mas foi um bate-papo para te trazer aí alguma luz, né? Não querendo trocadilho com aquele que era da luz, mas aqui é a luz. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não fez isso até agora, acione aí o sininho para você ser avisado sempre que alguma programação entrar no ar, e com isso você está ajudando demais o canal a ser considerado uma programação interessante, relevante e atingir um número maior de vidas. É uma forma que você vai estar semeando a palavra de Deus sem custo, sem nenhum trabalho adicional, e você vai ajudar demais o canal a crescer e atingir mais vidas. Mas se você tem muita sede da palavra, como o Vinícius está falando, torne-se membro do canal. Torne-se membro porque temos muitos cursos completos e você vai poder crescer bastante espiritualmente. Não deixe de fazer isso. Torne-se membro. Então, até o nosso próximo, e que a graça e a glória de Deus esteja sobre a sua vida. E um shalom para todos. Amém. 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 Boa noite.